Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está ouvindo ou assistindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Nós estamos recebendo aqui hoje uma convidada muito especial. Ela é jornalista com especialização em práticas de ESG e atua na comunicação há mais de 10 anos. Hoje está mais focada em planejamento e conteúdo para as redes sociais e na estruturação de projetos esportivos direcionados para o governo. Ela corre há 8 anos e há 7 anos está na modalidade Trail Run e é uma das fundadoras do coletivo feminino esportivo Trail Girls. Eu estou falando de Tamires Monteiro, mais conhecida como Tami. Seja bem-vinda. Obrigada, Zulu. Obrigada pelo convite. Estou bem contente e feliz de estar aqui com você. Nós que agradecemos e, enfim, conseguimos aí uma agenda, né? Sim, demorou, mas aconteceu. Você que estava ali em Paraty já está em São Paulo hoje, tá vendo? O pessoal me chamou de onipresente ontem, que eu estava em Paraty até sábado. Ontem eu já estava na Pedra Grande de Atibaia fazendo treino. O pessoal não acreditou que eu fosse, mas deu tudo certo, deu para conciliar tudo. É verdade, você estava em Atibaia também. Sim. Às vezes até a gente acha, fala, é falta do passado, né? Algumas pessoas acham que eu não estou em todos os lugares, mas geralmente eu estou, turma. É uma correria, mas é uma correria boa. Legal, muito legal. Você está aqui hoje, Tami, e a gente está sempre conversando sobre a corrida de montanha, trail run e a participação das mulheres, né? Legal. E você é uma das fundadoras do Trail Girls, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto, como isso iniciou, como que está o andamento dele e como que nós iremos trazer mais mulheres para o trail. Tá. Antes de falar sobre o projeto, eu trago um pouco da minha história, porque isso se mistura, obviamente, em algum momento com o projeto. Quando eu comecei a treinar, Zulu, isso foi lá em 2018, com um pouco mais de frequência para a modalidade trail, era uma novidade para mim e eu não tinha muitas amigas, né, muitas mulheres que pudessem treinar comigo. Eu não conhecia tantas pessoas que praticavam o trail. Então, eu ia muito com amigos homens, muito gentis, inclusive. Nunca faltaram com respeito. Eu me sentia confortável indo com os meus amigos. Mas é isso, eu sentia falta de uma companhia feminina. Às vezes, os meninos queriam fazer um treino um pouco mais forte, já corriam melhor do que eu, não me convidavam e eu não conhecia os lugares para treino, as trilhas, até de lugares próximos aqui de São Paulo capital, que a gente vai muito para os interiores, né, Jundiaí, Serra do Japi, Atibaia, Pedra Grande, Serra da Cantareira e Mariporã. Então, o Trail Girls nasce muito dessa necessidade, né, a princípio, que eu tinha e que outras mulheres também tinham, mas nós não nos conectávamos, nós não sabíamos dessa necessidade mútua. E então, em algum momento, em conversa com a Sara, a Corre Mineira, e com a Ana Pagiose, que é quem toca o projeto hoje comigo, nós confabulamos um encontrão. Meninas, vamos fazer um treinão trail só para mulherada? E como que isso vai acontecer e como que nós vamos comunicar? Escolhemos um determinado local, que foi o Parque do Juqueri, em Franco da Rocha, porque lá é uma trilha bem intuitiva, o parque tem uma base para acolher ali as pessoas, você tem um banheiro para usar, uma água se precisar, e lá foi o ponto escolhido. A partir disso, a gente fez uma comunicação via rede social. Mulherada, quem quiser aparecer dia tal, horário tal, vamos treinar só as meninas no Parque Juqueri. E isso ganhou uma proporção enorme, que nem eu sei te explicar, mas apareceram 90 pessoas nesse primeiro treino. E foi ganhando forma o projeto de uma maneira muito despretensiosa, eu diria, porque nós não prevíamos um nome, nós não prevíamos essa quantidade de pessoa, mas nós
fomos dando vida ao projeto. Colocamos um nome. Quando nós vimos 90 pessoas, nós pensamos, pô, vai ser uma coisa grande. Então, vamos fazer disso uma experiência boa para todas essas pessoas que confiaram na nossa proposta e que se dispuseram a estar aqui. Então, nós chamamos um educador físico na época para dar um aquecimento. Nós tentamos contatos com algumas marcas para, de repente, dar um mimozinho para as mulheres e também conseguimos algumas. E aí surge o treino. Nós fizemos para 90 mulheres. Te confesso que ficamos apavoradas. Foi lindo, mas deu medo, porque, né, nós somos pessoas comuns fazendo ali algo benéfico, que a gente entendia que era benéfico para nós e nós quisemos estender para outras pessoas. Mas muitas pessoas. E a gente sentiu naquilo um propósito. E as mulheres foram pedindo outros encontros. Então, a gente entendeu que era essencial. E o movimento, né, a essência do movimento nasceu a partir disso e nunca mais parou. A gente também foi tendo força e coragem de fazer outros treinões dentro do ano de 2019. Ano que vem, em fevereiro, o projeto completa 5 anos. E a gente não pretende parar mais, né? E ele tem ganhado cada vez mais força, mais musculatura. Está muito bonito de ver. Legal, na verdade tem que crescer mais, né? A gente Sim. sempre torce para que a modalidade ela tenha um crescimento e principalmente um crescimento por parte das mulheres, porque a gente percebe que ainda está distante, né? Por vários fatores, né? Eu não sou mulher, mas imagino que não deve ser fácil você sair para treinar, não tem como sair para treinar sozinha, tem que escolher o tipo de vestimenta para sair para treinar. São várias situações, eu falo que o risco é muito maior, né, Tami? Sim. Um dos pilares, né, do nosso treino do Trail Girls também é olhando para essa característica da segurança. De fato, você pontuou algo muito relevante. E eu digo isso não é nem dentro do esporte, né, Zulu? Infelizmente, a gente tem essa questão, esse problema aí social instalado no Brasil. Não só no Brasil, a gente sabe, mas aqui os números assustam. 8 mulheres mortas, né, por feminicídio. Desculpa, uma mulher morre a cada 8 minutos aqui no Brasil por feminicídio. Então, é assustador. E óbvio, temos essa dificuldade em relação à segurança. O projeto ele também olha para esse lugar no sentido de dar um apoio para essa mulher, para ela se sentir mais confiante e segura de estar num lugar em que ela possa treinar com tranquilidade. Então, você tem toda a razão. Os números ainda... É engraçado porque no Brasil, embora tenhamos esses números ruins relacionados à falta de segurança, no Brasil nós temos bons números relacionados à participação de mulheres dentro do esporte, em especial na corrida, mas na corrida de rua. Tanto que pós-pandemia, o número de mulheres que começaram a participar mais efetivamente de provas de rua cresceu bastante. E, inclusive, cresceu no trail, não na mesma proporção, mas cresceu bastante. Então, esse é um número positivo. Apesar de todas as dificuldades, nós vemos aí as mulheres engajadas dentro do esporte. Legal. Mas eu estou aqui pensando, né? E eu falo para algumas alunas, essa semana eu falei para uma aluna, você está proibida de treinar nessa trilha sozinha, né? Porque a gente pensa na questão da segurança. Eu falo, pô, é uma trilha que não passa ninguém. Então, assim, vai que alguém fique de olho, sabendo que você passa ali naquela trilha sozinha, é muito arriscado. Eu prefiro que você não faça o treino, porque a gente tem que ter essa preocupação. A gente tem, infelizmente, a gente vive em um país machista, né? Uma cultura totalmente machista e tem ainda uma conotação da mulher como um objeto sexual, né? Essa, infelizmente, é uma realidade que não tem como esconder. E o que a gente percebe é que, devido a essa conotação machista de um país, para as mulheres fica muito mais difícil a questão justamente de fazer provas de montanha, de treinar na montanha, porque, infelizmente, a mulher tem que ser dona de casa. Essa é a mentalidade do machismo. A mulher tem que cuidar dos filhos. A mulher não pode ausentar no final de semana 3, 4 horas para fazer um treino na montanha. Então, a gente percebe que são um dos fatores que acabam afastando as mulheres da modalidade, né, Thames? Exatamente. São muitos prismas, né, dentro desse assunto.
E, novamente, você faz uma pontuação corretíssima, Zulu, em relação à ida das mulheres, principalmente para o trail run. Tanto que nós falamos aqui, eu gosto muito de trabalhar com os números, né? Os números, felizmente, por exemplo, na corrida de rua, ele é um bom número, a participação das mulheres na corrida de rua tem aumentado, mas no trail, sim, nós enxergamos ainda essas dificuldades, principalmente pela questão da segurança e depois pelas demandas femininas. Né? Normalmente, as mulheres brasileiras elas são sobrecarregadas com uma série de demandas. Essa mulher ela não tem tanto tempo para o treino. Tanto que nós conseguimos observar isso claramente na prova La Mission deste ano. Felizmente, aumentamos o número de participações femininas dentro da prova, com um trabalho muito bacana que o Paulo Lamin, o organizador do evento, se dispôs a fazer. Para quem não sabe, o Paulo Lamin criou o primeiro conselho feminino para a La Mission neste ano. Até aqui é a única prova brasileira que eu vi isso acontecer. E um grupo de 12 mulheres, eu integrei esse grupo, por isso eu consigo falar com um pouco mais de propriedade do que aconteceu. Esse grupo de 12 mulheres se reunia mensalmente para levar demandas para ele, né, do que seria, de repente, possível executar ou não dentro da prova, num sentido de melhorar essa prova para as mulheres. E dentro do vamos voltar para o número, ele chegou a 44% de inscrições femininas na La Mission, que é um número ótimo, super positivo. Mas se você pegar essa quantidade distribuída nas distâncias, a maior distância, que são os 80 quilômetros, foi a distância que menos tinha mulheres. E isso vem, de fato, assim, regredindo. Você pega ali os 7 quilômetros, foi uma prova só para mulher, foi lindo, inclusive. A distância de 15 tem um número mais elevado, 35 também ainda é um número bom. Quando você chega em 50 quilômetros e 80 quilômetros, esse número cai drasticamente. Por quê? Tem relação direta com a rotina e as demandas dessa mulher. Essa mulher, ela não tem, além da falta de segurança, ela tem que se dividir entre cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalho. Muitas vezes ela é uma mãe solo, que não tem a participação de um parceiro que possa auxiliá-la. Então, é uma série de questões que a gente vem trabalhando, mas eu sempre gosto, Zulu, de olhar as coisas pelo lado positivo. Porque os problemas eles estão aí, eles já estão instalados. E o que a gente pode fazer a respeito disso? É olhar para todas essas questões e buscar por soluções e transformação. É claro, a gente não pode aqui também ser sonhador e achar que as coisas vão mudar do dia para a noite. Elas não irão. É uma jornada muito longa. Eu digo que é mais que uma ultramaratona. É uma ultra de anos. Mas que precisa começar, precisa iniciar. Esses diálogos, eles precisam começar a reverberar dentro do nosso esporte e em tantos outros esportes. Exatamente sobre este ponto, né? A gente precisa conversar sobre todos os assuntos. Nós tivemos aqui um tema sobre o racismo, nós já tivemos vários temas e eu falo assim, é exatamente isso, nós não vamos conseguir mudar da noite para o dia. Mas você não pode normalizar e não pode desistir da caminhada, né? E como você falou, não importa que é uma outra. E a gente não precisa correr. A gente tem que continuar caminhando em frente, né, para justamente tocar no ponto. Eu acho que tocar no ponto e você alimentar esses projetos, né, dentro do processo, ele é importantíssimo. Então, você falou que são 5 anos, o ano que vem, né? Daqui mais 5 anos, 10 anos, esse projeto ele já vai estar diferente, ele já vai estar maior, né? A gente sabe que as mulheres elas abraçam uma demanda muito grande. E por que elas também não estão nos 53 e nos 80 que teve da La Mission, né? Porque a mulher ela só entra com a certeza, né? Ela é disciplinada, ela é focada. Ela não é igual o homem, vida louca, que fala, não, eu vou fazer a inscrição ali sem treinar e vai e faz e vai na prova. A mulher não, a mulher ela só vai. Eu tenho alunas e falo assim, impressionante como as mulheres são disciplinadas. É muito mais fácil treinar mulher do que treinar homem. O homem está sempre empurrando com a barriga, né? Tem algumas exceções. Tem algumas exceções, mas a comparação entre mulheres e homens é infinitivamente maior. As mulheres elas são muito focadas, disciplinadas. Não tem problema em ficar chamando a atenção, falando assim, Tami,
Você não está fazendo treino, não, esquece. Né? Agora, os homens estão sempre ali empurrando, boa parte deles estão sempre empurrando o treino. Né? Eu acho que isso é bem importante a gente pontuar. Você falou sobre a La Mission, sobre as missioneiras, né? Eu queria saber que você falasse, fala para a gente um pouco quais foram as medidas tomadas ali. Eu sei que teve várias situações que o Paulinho fez e foi bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ver Brasil afora. Tá. Como eu comentei, nós fazíamos reuniões mensais com as missioneiras, né? Ficamos assim conhecidas como as missioneiras, e era um grupo muito misto e variado de mulheres de perfis completamente diferentes, e eu acho que isso levou uma pluralidade muito bacana para dentro do projeto, e nós tivemos muita sintonia. Essas 12 integrantes assim construíram uma conexão genuína e verdadeira, num sentido de que tudo que a gente levantou fazia muito sentido, e para o primeiro ano, porque esse conselho vai ser rotativo, nós encerramos a nossa participação, eu mais essas 11 pessoas, e o Paulinho começa uma nova história a partir de 2024, com outras mulheres. Eu acho isso muito importante, porque você tem que ter essa diversidade mesmo. Então, Zulu, das iniciativas ali, das propostas que nós levamos para ele, que eu me recordo, acho que todas foram executadas dentro da prova esse ano. Então, nós falamos a respeito... tem algumas ideias que ele já tinha, como, por exemplo, o reembolso para mulheres que engravidassem após a inscrição da corrida, que descobrissem uma gravidez após ter feito a inscrição. Então, isso já ia fazer, independente do nosso conselho, mas foi um benefício que a própria UTMB Global depois também divulgou. Né? Eu acho que o Paulinho conversou com a gente a respeito, veio a UTMB Global, deu a notícia, mas ele também implementou na prova dele. Então, o reembolso integral para a mulher que descobre a gravidez depois de ter se inscrito na prova aconteceu. Ele pensou em mais banheiros ao longo do percurso para atender as mulheres, absorvente nos postos de controle, local adequado para troca de roupa. Quem foi para ultra distância, 50, 80, essa mulher ela tinha um cantinho específico para ela se sentir mais confortável e fazer a troca de roupa. Espaço família dentro da arena, pensando na mulher que quer ir, quer correr, mas não tem condição de deixar o filho ali, não tem, né, um amparo. O que eu me lembro, assim, por cima é isso. E ele tomou a decisão de fazer os 7 quilômetros femininos, olhando muito mais para a inclusão feminina. Tanto que foi uma discussão bacana. Eu sempre gosto de frisar isso, porque às vezes quem está de fora, Zulu, pode ter a sensação de que nós somos mulheres privilegiadas ao participar desse conselho e que era tudo muito bacana, mas as discussões aconteciam efetivamente, inclusive de nós discordarmos de algumas coisas. Quando o Paulinho falou a respeito de criar 7 quilômetros apenas para mulheres, eu e acho que mais umas 5 ou 6 discordamos, porque na nossa cabeça a ideia não é segregar, né? A ideia era tornar a coisa igualitária, então nós não queríamos uma exclusividade, mas ele tomou a decisão de fazer e foi um grande sucesso. Aí depois começaram a chegar os depoimentos dessas mulheres que se inscreveram no 7, contando que, poxa, eu ia com o meu marido e mesmo que tenha o 15, eu não tenho condição ainda de ir para o 15 e eu queria participar, ou eu tinha vontade de começar na montanha numa prova um pouco mais casca grossa, né, que tem uma boa visibilidade, mas eu tinha receio de não conseguir fazer. Então, no fim das contas, foi positivo, foi um saldo positivo ter criado essa distância, mas ele conseguiu implementar tudo e essas discussões aconteciam assim com muita frequência. E nós encerramos o conselho, inclusive fizemos a última reunião na semana passada, pontuando ainda mais coisas para ele, depois de um olhar geral, né, da prova, de tudo que aconteceu, e que ele agora segue tocando com outras integrantes, novas participantes. E eu imagino que a história não para por aqui, foi o começo, foi uma sementinha plantada. Daqui para frente surgirão ainda mais propostas e que ele, certamente, se tiver condição, deve implementar na prova. E fica como vitrine também para os nossos outros colegas organizadores. Legal. Eu estou aqui pensando, né? Eu não vejo... Tem muita gente que realmente fala, é privilégio, é segregar, falam até que é movimento feminista, né? Existem várias
várias formas de pensamento. Mas eu estou aqui pensando, Thames, no seguinte, eu tenho alguns relatos de alunas, né, que participaram da prova. Eu tenho uma aluna que tomou cotovelada de homem porque o cara não deixou ela passar na trilha, né, pediu para passar. Então, assim, o que eu percebo ainda? O trail está crescendo bastante, mas ainda falta uma conscientização, né? Eu tenho vários relatos das mulheres, alunas, que falam muitas vezes dessa questão do cara não permitir que ela passe porque é uma questão de machismo, né? Um puro machismo. Como eu normalmente eu encosto e deixo passar, seja homem ou mulher. Se eu percebo que você está mais rápido, eu tenho que encostar. E aí a gente percebe que a luta ainda é uma luta contínua e longa, né? Sim. Zulu, é muito frequente, inclusive, isso que você trouxe como exemplo. Eu mesmo já vivi essa situação, não uma, duas ou três vezes, muitas vezes. Tem homem que percebe que é mulher, que, né, que está ali muito próximo dele, e ele realmente dificulta a passagem. Nunca cheguei nesse nível de levar uma cotovelada, e que triste quem passa por isso, eu lamento muito, mas é muito comum. E eu diria que nem só no nosso esporte, em outros tantos esportes, porque, de fato, a gente está muito inserido numa sociedade patriarcal. Isso é algo muito profundo, não é uma discussão de agora, né? Se a gente for botar um olhar social na coisa, é profundo. E é isso, a gente não vai desconstruir do dia para a noite. Infelizmente acontece. Mas, na minha opinião, aí já não tem relação com as ações que os organizadores devem tomar. Isso é uma questão de respeito, né? E que, sim, nós devemos também conversar. Inclusive, eu acho, Zulu, que nós temos também essa missão, aqui nós como comunicadores estamos falando a respeito dessa pauta, então isso já é uma iniciativa, né? Já é um serviço para a sociedade, mas todos que sentirem que tem um espaço de fala, que tem uma abertura, converse com os amigos, com os homens. Eu mesma já sentei em mesa, né, de bate-papo, sair para tomar alguma coisa com amigos, assim, amigos mesmo, assim, que eu nunca tive problema nenhum com essas pessoas que são homens, e que eles já falaram alguma coisa machista, e que ali eu senti que eu tinha espaço e oportunidade para ter uma conversa, de falar, fulano, você acabou de dizer isso, mas isso não é legal, e eu vou te explicar por quê. Então, a coisa começa, para mim, é fundamental. Eu acho que começa muito no diálogo, tá, Zulu? A gente não pode também generalizar a coisa e largar a mão e pensar, pô, mas o cara é machista, ele fez isso e aquilo. Gente, conversa. Às vezes o cara que dá uma cotovelada ou que não tá deixando passar, ele não é uma má pessoa na essência, mas ele carrega as crenças dele. E a gente tem que começar a dialogar com as pessoas, a explicar como a gente se sente. Eu, como mulher, como eu me sinto. Eu tenho um super amigo, onde eu estava num bate-papo com ele, e eu estava meio chatinha aquele dia. E ele falou, poxa, Thames, hoje você tá de TPM. Eu olhei e falei, olha, eu realmente estou. Eu estou no meu período menstrual, que é um período, é um ciclo que acontece para mim todos os meses e é natural do meu corpo. Eu, como mulher, passo por isso e é algo natural. E que bom, porque isso é sinal de saúde. Se eu estou aqui menstruando e está acontecendo todo mês, eu estou saudável. E a gente precisa começar a normalizar isso. E eu gostaria que você não falasse isso mais para mim e para nenhuma outra mulher. Você tem uma filha, uma menina. Hoje ele tem uma menininha pequena. Eu falei, tua filha vai crescer e ela também vai ter essa transformação hormonal. Você, como educador físico, entende, né, que é uma transformação. A gente passa por um processo hormonal muito maluco. É incontrolável, né? Não está aqui no nosso controle, porque eu ajo assim ou assado, é maior do que tudo isso. Então, eu vi a chance de falar, eu falei, eu me comuniquei de uma forma respeitosa e ele entendeu o recado. Mas eu acho que a gente precisa ir para esse lugar também de fala, de ponderar as coisas, de tentar entender o outro, apesar dos pesares, das dificuldades. Porque é isso, Zulu, as pessoas têm crenças diferentes. Né? O que você aprendeu na sua casa não foi a mesma coisa que eu aprendi na minha. Né? A mãe que você teve não foi a mãe que eu tive, que acreditava em alguma coisa, e a minha acredita em outra. Então, vamos dialogar. Isso é importante. E eu estou lembrando aqui dos meus filhos. Eu tenho um casal, né? O Vitor, 17 anos, a Gabi, 21. E sempre que eu vejo eles em um debate,
eu chamo o Vitor depois para conversar. E ele fala assim, pô, você sempre protege a Gabi? Eu falo, não, eu não estou protegendo a Gabi. A forma que se conversa ou que se discute com uma mulher é diferente de como se discute com um homem. Né? E eu falo para ele, você pode discutir se você tivesse um irmão, de uma maneira áspera, agressiva, você poderia xingar. 20 minutos depois, o seu irmão não ia estar nem lembrando disso, porque foi sempre assim a minha criação com meus irmãos. Mas com a mulher é diferente. A mulher, ela é emocional, ela vai sentir, e por isso você precisa aprender. Porque se você conversa nesse tom com a sua irmã, sabe o que vai acontecer? Você vai conversar nesse tom com a sua namorada. E aí, cara, você vai perder muito. Você precisa aprender. São formas diferentes de tratar. Então, o homem ele está acostumado a ser mais agressivo. Mas ele pode ser agressivo com outro homem, né? Não com mulher. E aí eu falo para ele, porque se você levar isso para sua namorada, a forma que você fala com a sua irmã, você fala com a sua namorada, vai ser bem ruim. E eu não gostaria de ver isso. Né? Vocês podem ter a discordância. A discordância ela é saudável. Mas eu falo para ele, nem sempre você precisa responder. Muitas vezes você precisa entender o momento dela e depois conversar. Né? Ô, Gabi, por que você falou aquilo àquela hora? Eu acho que você estava equivocada. E não no momento do ápice da raiva, ali os dois ficarem debatendo, porque não vão chegar a lugar nenhum. Então, isso que você falou, eu vejo que é muito cultural, educação dentro de casa, e a gente querer mudar isso, né? Porque é um machismo que vem lá de trás. E a gente foi criado dessa forma, mas eu não posso aceitar isso, não posso achar isso normal. Né? Mas, Tami, falando sobre... a gente falando aqui sobre... igualdade de gênero, né? No esporte. Como que a Trail Girls ela contribui para empoderar as mulheres? E a gente hoje tem uma discussão grande também sobre outros gêneros, né? Como que isso funciona ali no projeto de vocês? Tá. Zulu, inicialmente eu só via a contribuição de Trail Girls nos treinões. Eu pensava, bom, quanto mais treinões nós fizermos, mais pessoas nós estaremos levando para o esporte, fazendo essa pessoa se movimentar. E, de fato, isso aconteceu. Existem muitos relatos de mulheres que foram ao nosso primeiro treino e nunca mais deixaram de correr. Isso é muito bonito. Na própria La Mission, eu encontrei com algumas que estavam pela primeira vez fazendo uma prova mais dura, com altimetria, e que elas nasceram lá em Trail Girls. Eu digo que elas nasceram para o trail, né, em Trail Girls. E, então, acho que a primeira contribuição é essa de democratizar o movimento, de levar a segurança para que elas tornem-se mulheres mais confiantes para permanecer no trail. E aí, depois, a gente vai por uma contribuição social, que eu e a Ana, reforço que a Ana é quem faz comigo, Ana Pagiose. Aliás, Ana, não sei para onde eu mando um beijo, mas aqui, um beijo, sua linda. A gente começou a entender, Zulu, que estava além do esporte, do movimento, que o que nós fazíamos gerava uma contribuição social, de deixar um legado mesmo. Porque nós começamos a entender que podíamos ser vozes para essas mulheres. Tanto que é interessante, lá no Conselho das Missioneiras, no dia que nós palestramos na prova, teve uma menina que falou assim para nós, eu nunca falei nada porque eu não me sentia confortável em falar, mas agora tem vocês que falam. Né? E uma das nossas amigas falou assim, mas você não pode. A gente está aqui, a gente fala e sempre vai falar, mas vocês também têm que ter coragem de falar. E hoje eu observo que Trail Girls é muito visto como esse movimento que deu voz a uma causa dentro do esporte, principalmente do Trail Run. E começam a nos chegar demandas, você falou sobre questões de gênero, que nem nós esperávamos. Há 2 semanas eu recebi por direct no Instagram a mensagem de uma mulher trans. E eu fiquei surpresa com aquilo. Com muita sinceridade, eu nunca olhei para esse lado das pessoas transexuais. Então, quando me chega essa mensagem com um super elogio dessa pessoa, dizendo que me acompanha, que gosta do meu trabalho, e que ela queria deixar uma sugestão de que nós começássemos
a discutir, a dialogar, a levar as pautas para quem, né, para o lugar onde a gente pode levar sobre a participação de pessoas trans no esporte, isso me toca, né? E me acende um alerta, porque é sobre isso. Eu, particularmente, não tenho nem opinião formada e não tenho propriedade para falar a respeito desse assunto. Mas alguém precisa falar sobre esse assunto. Em algum momento, isso precisa também ser discutido. Nós trabalhamos com a questão feminina, mas olha, né, a quantidade de coisas que a gente começa a abrir caminho. A participação de mulheres negras na corrida ainda é muito pequena. Nesse ano, eu e a Ana, nós estamos estruturando uma pesquisa para aplicar junto com os organizadores para entender, né, esses números de participações de mulheres negras. A gente tem uma demanda social para tudo isso. De falar sobre trans. Eu não acho que caiba a nós né, tomar alguma decisão sobre a participação ou não de trans. Mas a gente tem, Zulu, federações. Essas federações recebem dinheiro, elas têm um trabalho a fazer. E por que esse trabalho não está sendo feito? Por que as discussões, inclusive, não partem delas? O Paulinho fez um movimento por conta, dentro da prova dele, e você não vê as federações, as confederações fazendo. Deveria ser uma missão desses órgãos. O governo tem que olhar para isso. Né? A gente começa a cutucar, mas é isso. Alguém, em algum momento, tem que se posicionar. Tem que participação de trans, tem que ter uma categoria específica. Não tem? Não sou eu que vou determinar isso, mas a gente precisa começar a levar essas provocações para o poder público, para as federações, para isso ser olhado. Então, respondendo à tua pergunta, hoje eu entendo que Trail Girls é um movimento que nasce para estimular as mulheres a participarem do nosso esporte, do trail run, e também tem levado essa contribuição social, né, dentro de diálogos até com o próprio governo, com os organizadores de corrida no nosso país, para entender as necessidades femininas. E nós estamos conseguindo. Isso é muito legal. Porque há 5 anos, quando a gente nasceu, a gente não tinha essa pretensão. Hoje, olhando tudo que tem acontecido, a gente entende que as coisas estão acontecendo. É muito importante falar sobre todos esses assuntos, né? Você falou sobre as mulheres negras no esporte, principalmente no trail. A Miriam Paulina esteve aqui, treinadora e atleta. Uma querida. Gosto muito. Foi um dos episódios mais emocionantes para mim, muito difícil de gravar. Mas foi o episódio, eu falei isso para ela, foi o episódio que menos deu visualizações, porque as pessoas, elas não sabem, né? Muitas vezes elas não sabem, mas elas têm uma aversão, elas têm algo dentro dela que elas rejeitam aquilo. E falar sobre o racismo, falar sobre a inclusão, falar sobre mulheres trans, falar sobre... geral, é importante a gente conversar. Sim. Sobre todos os assuntos. A gente só vai conseguir desconstruir, né, esses preconceitos lá de 1900 e bolinha, quando a gente começar a conversar, entender e aprender a respeitar, né? Porque eu posso não concordar com você, mas eu tenho que aprender a respeitar a sua opinião. E tenho que aprender a ouvir também. Porque quantas situações eu tinha uma opinião formada e depois que eu ouvi, eu falei, eu não tinha olhado por esse ângulo. Tem razão. E aí, né, falando sobre as mulheres negras, principalmente no trail, vocês vão fazer um estudo, é bem interessante, mas a Miriam trouxe alguns dados e está muito ligada à questão financeira, né? Sim. Porque exatamente. na prova de rua, a gente tem um número até interessante de mulheres negras, né? No geral, mulheres, homens também. E na prova de montanha não, porque é uma questão também de poder aquisitivo. Então, essa é uma questão que a gente ainda vai precisar desconstruir lá no futuro, né? Ô, Tami, a gente fala sobre as mulheres, né? Sobre esse crescimento. Como que você vê o futuro dentro das modalidades esportivas no geral para o público feminino? Bom, eu volto naquele ponto que as coisas não vão acontecer do dia para a noite, Zulu. Eu acho que tudo que a gente está discutindo aqui hoje é para abrir caminho para as próximas gerações.
né? Que essas próximas mulheres, atletas, elas não tenham que passar pelo que nós passamos. Mas, hoje, com a amplificação da comunicação, até pelas redes sociais, a gente tem mais acesso à informação, e que bom, as coisas elas estão acontecendo. Então, eu vejo que é um caminho positivo, que nós estamos nessa transformação, mas ainda vai levar um tempo. E isso é muito palpável quando você olha, por exemplo, para os próximos Jogos Olímpicos, que vai acontecer ano que vem. Há quantos anos os Jogos Olímpicos acontecem, e será a primeira edição que reunirá 50% de atletas femininos, 50% de atletas femininas. Exatamente, proporcionalmente igual. Mas quantos anos levamos para chegar até aqui, né, para falar a respeito desse assunto? É um exemplo, é algo positivo, mas a gente toma como base. Do tipo, se a gente está falando de Jogos Olímpicos, que é um evento mundial, reconhecido, que todo mundo assiste e levou tanto tempo, a gente tem que ser pé no chão também e entender que as coisas estão acontecendo, né, nos esportes em geral, não só no nosso, mas que vai levar um pouquinho de tempo. Então, estamos no caminho e não devemos parar, mas ainda leva um tempo para a coisa chegar no 100%, para a gente falar, pô, agora está do jeito que deveria ser. E se lembrarmos que só em 1984 foi permitido que uma mulher corresse na Olimpíada, né? A gente está falando de 1984. Nem tem tanto tempo assim. Nem tem tanto tempo assim. Então, assim, é bem interessante essa Olimpíada de Paris com esse número de mulheres. É sempre importante a gente pontuar isso, que é impressionante como teve uma cultura, um preconceito em relação às mulheres muito grande, né? E quando eu olho para as mulheres, eu penso, Tami, na relação do racismo, que as pessoas falam, isso é mimimi, isso é feminismo, esses grupinhos aí querem lacrar na internet. Mas quando a gente olha, né, lá atrás... Faz sentido. Faz sentido e você percebe a agressão, porque a gente só pode entender isso como uma agressão, a forma que elas foram tratadas. Né? E você lutar por algo que é seu, você está lutando duas vezes, porque aquilo já era seu. Então você está querendo só falar para as pessoas, esse espaço aqui, ele é meu. Eu estou tendo que desconstruir para reconquistar, mas isso já era meu. Então, a gente percebe que a gente tem uma questão cultural importante a ser trabalhada. E você, como jornalista, como influenciadora, não somente na parte esportiva, mas na parte da voz, é muito importante continuar falando sobre isso. Eu acho que você está representando mulheres e também está representando homens que têm o entendimento que as mulheres passaram por tudo isso que a gente tem conhecimento. Então, eu acho que essas vozes, elas precisam serem multiplicadas cada vez mais. Exato. Né? E é o nosso trabalho. A gente tem um tempinho, eu vi que você estava olhando no relógio, porque você fez uma colocação importante sobre os homens também nessa história. Eu sou muito grata por vários homens que estão na nossa jornada, inclusive na jornada de Trail Girls, que nos ajudam a executar o evento. Então, volto a dizer, não é sobre segregar, é sobre informar. Né? Muita coisa a gente não realiza, não é que a gente não depende do homem para nada, é sobre entendimento, é sobre respeito, é só sobre isso. Verdade. Eu olhei pro relógio porque esse relógio aqui, eu não sei o que acontece com ele. Você tá olhando o seu... A gente tem pace nesse podcast, tem que ser pace 3 ou pace 6? A hora voa e o Thiago, ele só olha ali pelo monitor e faz assim para mim, assim, ó. Mas é isso. Tami, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, deixar já o convite para uma próxima oportunidade de você trazer a sua amiga Ana. Sim. Eu já conversei com ela, já tentamos alinhar alguma coisa, mas eu quero também ela aqui para a gente poder debater esse assunto e cada vez mais eu gostaria que você
falasse sobre seus apoiadores, suas redes sociais. Fique à vontade, olhe para essa câmera aqui, fique à vontade. Oi, gente! Olha, eu primeiro, Zulu, te agradecer pelo espaço. Eu realmente fiquei muito feliz. Eu acompanho de verdade todos os podcasts que você faz. A história da Miriam, você comentou. Eu já treinei várias vezes com a Miriam e eu não conhecia a baita história que ela tem. Depois que você fez o podcast aqui, eu entendi e fiquei ainda mais fã daquela mulher. Então, primeiro, obrigada. Nas redes sociais, turma, eu tô como Thames Monteiro. Quem sentir no coração, me segue lá. A rede social de Trail Girls, que é o projeto e é onde nós essencialmente colocamos todas as informações dos treinões, tá como Trail Girls Oficial. É um nome americano, mas faz uma forcinha aí. Trail de trilha T-R-A-I-L Girls Oficial. Então, para a mulherada que quiser nos seguir, por lá a gente divulga todos os treinos, tudo que acontece ao longo do ano. Porque nós não somos assessoria, algumas pessoas me perguntam isso. Nós somos um movimento, um coletivo, que ao longo do ano realizamos treinões direcionados para as mulheres. Então, sigam a gente lá. Apoiador, eu vi aqui na sua telinha Equilíbrio Esportes, do Sérgio Garcia. Sérgio, desde o começo tá com a gente, super acreditou em Trail Girls, desde o início. Então, obrigada também. É um cara que acredita no movimento, que é amigo, que fala, tá precisando de alguma coisa, eu mando. Então, eu quero agradecer a ele, porque eu vi aqui o nomezinho. E ele passou por aqui também. Ele tem um papel fundamental na construção da nossa jornada. Lá no comecinho, quando ele também estava começando Equilíbrio, a gente estava começando Trail Girls, foi um dos primeiros casos que falou, tô com vocês, vamos nessa. Legal. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Thames. Na técnica, Thiago, Estúdio Voz. Pessoal, até a próxima. Valeu. Obrigada. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A Autoescola Ideal Suzano, são 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11 9811 27 537. E a LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Entre em contato pelo 11 99 23 36 265. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Acesse www.colmeiaprint.com.br. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. A Equilíbrio Esporte é a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes. A loja que compartilha sua paixão pelo esportes está pronta para te levar além. É isso, acesse www.equilibrioesportes.com.br ou pode chamar no WhatsApp no 11 26 25 29 99. E se você quiser ter um belo desconto, use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto nas suas compras.